Muito se fala sobre renda extra com FIs, e uma pergunta sempre vem à mente das pessoas: é possível viver só com a renda extra dos FIs? Eu vou te mostrar que sim, desde que você saiba como. Vamos lá? Olá, tudo bem? David Rocha aqui. Muitas vezes escutamos as pessoas falar da renda extra com os FIs ou até mesmo lemos. Mas será que é possível viver só com essa renda extra? Bom, não é só teoria. Na verdade, é possível sim viver com a renda extra dos FIs, mas isso vai depender de algumas ações que você vai tomar à medida que vai construindo patrimônio para ter essa renda extra. Um fator impressionante, interessante, é que os FIs eles vão lhe ajudar a construir patrimônio suficiente para ter essa renda extra. Antes de passarmos a conhecer os FIs corretamente, deixa que eu me apresente para você que é novo no canal. Meu nome é David Rocha, sou um assessor de investimento desde 2014. Invisto no mercado financeiro desde 2011 e em FIs especificamente, eu invisto desde 2012. Eu comecei a investir em ações, depois comecei a diversificar e aí conheci os FIs em 2012. Naquela época era muito difícil ter acesso às informações sobre FIs, ou até mesmo o Tesouro Direto para você ver. Muito diferente do que vemos hoje. Parecia que estávamos ali garimpando ouro, e bom, para falar a verdade, estávamos. Já naquela época era muito falado da renda extra com os FIs. E mesmo com as altas taxas que tinha na época, porque hoje em dia os FIs são isentos de taxa de corretagem, até as taxas de administração dos próprios FIs são menores, mas naquela época eram taxas altas, tanto que para você começar a investir você tinha que aportar o mínimo de 1.000, né? Diferente do que é hoje, que você pode começar comprando uma cota de um FI que esteja valendo R$ 10, ou seja, você pode aportar R$ 10. É bem diferente. Mas mesmo assim, valia muito a pena investir, porque essa renda extra, bem acima do rendimento da caderneta de poupança e até de outros investimentos similares na renda fixa, ele era um atrativo impressionante, importante, e hoje ainda continua sendo esse atrativo, principalmente a depender da época que estamos falando ali da renda como um todo da população decaindo. Então, a renda com os FIs vem a ajudar, primeiro a complementar e depois a se tornar a renda principal da pessoa. Então, vamos conhecer os FIs e ver como podemos criar uma boa margem, né? Uma boa reserva para que com eles possamos, sim, ter renda extra a ponto de nos sustentar. Vamos lá? Ok, vamos inicialmente conhecer os FIs a fundo, né? Por que se preocupar em conhecer os FIs e a sua possibilidade de nos trazer retorno? Primeiro que com a queda das taxas de juros que vimos nos últimos anos, os FIs se tornaram uma boa possibilidade ali de renda e também de superar ali o CDI, de superar a Selic e muitas vezes por conta de suas características intrínsecas de superar a própria inflação, né? Então, ele traz diversas vantagens que podemos utilizar a nosso favor. Um fundo de investimento imobiliário, FI, ele é um ativo que irá investir majoritariamente no setor imobiliário. Por que setor imobiliário? Ele pode investir tanto em prédios, construções, fábricas, galpões logísticos, tudo que seja um imóvel, né? Fazenda, e também nos papéis relativos ao setor imobiliário, tipo LCI, até LCA talvez, mas mais a LCI, CRI também, e outros fundos de papel e tudo mais. Tem fundo também que poderá investir em debêntures do setor imobiliário, ou seja, temos uma gama muito importante de investimentos dentro do setor imobiliário e podemos participar dele muito diferente ali só do que acreditávamos anteriormente, que era comprando imóvel para alugá-lo. Né? Imagina que sim, um FI você vai acabar fazendo isso. Você faz parte ali com um consórcio de investidores da compra de um imóvel para poder alugar ele a um grande player, a uma empresa, a uma fábrica, alguém assim que acaba trazendo ali, né, pagando um aluguel mais constante do que um inquilino pessoa física de um imóvel unifamiliar, né, que é o mais comum no Brasil, e assim você tem menos dor de cabeça. Então,
atrai o melhor dos dois mundos, nós, brasileiros, gostamos bastante, né, da ideia ali do aluguel, é uma coisa que está intrínseca na gente, porque as gerações passadas, nossos pais, e até mesmo da nossa geração, aqui perto dos 30, 35 anos, ouve falar muito no imóvel como reserva de valor e como investimento para gerar essa renda passiva. Da mesma forma, vai acontecer com os FIs, eles vão gerar renda passiva, só que você nem vai ter que se preocupar ali com aquela administração do imóvel. Você vai administrar, claro, seus investimentos, mas isso dá muito menos trabalho e muito menos problema. Então, o fundo de investimento imobiliário ele é um fundo fechado, ou seja, ele não emite novas cotas toda vez que alguém quer investir. Para alguém investir em um fundo de investimento imobiliário, ele tem que, na verdade, comprar de quem já tem a cota, o que pode acabar fazendo com que tenha valorização. Por isso que o fundo, né, um FI, ele é negociado em bolsa de valores. Você compra ele através do home broker, diferente dos outros fundos que você passaria ali a comprar ele numa plataforma separada, né? Você só manda o dinheiro para o gestor. Com isso, surgem as duas principais formas de você ganhar dinheiro ali com o FI. Tem outras, né? Mas surgem as duas principais formas de você ganhar dinheiro com o FI, que são, vou colocar aqui, formas de ganhar dinheiro com o FI. Quais são essas? A primeira é o ganho de capital e a segunda são os aluguéis. Vamos lá. Então, como eu falei, o ganho de capital ele é quando tem a negociação e você vende uma cota por um preço maior do que você comprou. Você comprou, digamos, por R$ 10 e vendeu por 12. Você ganhou aí 20% de diferença nesse ganho de capital. Só que esse não é o principal atrativo. Ele é bom, a gente vai utilizar ele como parte de nossa estratégia, vai ter horas que vale a pena sim exercer o ganho de capital, mas enquanto não vale a pena exercer esse ganho de capital, nós vamos ganhando uma outra forma, que são os aluguéis, que realmente funciona como os aluguéis imobiliários que nós conhecíamos no passado, né? É uma coisa que todo brasileiro ama, que todo brasileiro está acostumado com essa ideia de você ter um imóvel para que lhe pague aluguel como renda passiva, apesar que a gente tem vários ali pormenores a tratar. No caso de um FI, isso já se torna bem interessante porque eles alugam a grandes players com contratos bem firmados, então a sua possibilidade de não receber o aluguel, de ter dor de cabeça com o aluguel é muito pequena. Por isso se torna bem mais fácil você ter lucro ali com o FI. O aluguel é tão bom porque ele ganha uma vantagem, né? Ele é isento de IR. Ou seja, você não vai pagar imposto de renda enquanto você deixar o dinheiro lá e ficar só recebendo. É coisa boa, né? Tipo, você tem um incremento em sua renda e não tem que estar pagando aquilo ao leão. Quando você tem ganho de capital, sim, você vai pagar 20% de IR em cima do lucro apenas. Né? Apenas em cima do lucro. Então, também é uma vantagem muito boa, porque enquanto você não exercer o ganho de capital, você pode ir deixando aquela coisa lá se multiplicando, crescendo bastante, e depois você paga o imposto direitinho, né? Não vamos tentar não pagá-lo. Mas enquanto podemos ganhar legalmente renda, sem precisar estar se preocupando ali com o leão, né, com pagar IR, é muito bom. Essa é uma das características fundamentais aqui em um FI. Uma outra característica muito boa é conhecer os tipos de FI. As pessoas falam que existem 4, mas eu particularmente divido apenas em 2, que são os tipos de tijolo e os de papel. Os nomes já deixam mais ou menos claro para a gente o que é que cada um faz, né? Os títulos de tijolo, eles vão investir literalmente em coisas físicas, né? Eles vão comprar um shopping, um hotel, um galpão, uma fábrica, essas coisas. Enquanto que um FI de papel, ele vai comprar dívida, ou seja, ele vai comprar um LCI, ele vai comprar um CRI, uma debenture, esse tipo de coisa ligada ao setor imobiliário, tá?
Ele não pode se sair ali do setor imobiliário. Como eu disse anteriormente, o FI, ele tem a premissa de investir no setor imobiliário para fomentar esse setor, e por isso ele ganha algumas vantagens ali tributárias, né? O que acontece é, as pessoas costumam colocar dois tipos aqui que eu acho que é só uma mescla desses tipos. Por exemplo, dizem que existem os fundos híbridos, né, que mistura tijolo e papel. Ok, você já sabe deles. Então, outros também dizem, existem os FOF, que são os fundos de fundos. Ok, beleza, mas nada mais é do que um fundo de papel que compra outros fundos. Mas o FOF pode comprar um fundo de tijolo? Pode, mas não vai deixar de ser um fundo de papel onde eu estou aplicando o meu dinheiro. Por isso que eu não divido em tantos, tá? Eu deixo só esses dois e não fica muito complexo de se entender como funciona ali os FIs, né? Você pode estar se perguntando, ok, David, eu entendi que os aluguéis são muito bons para gerar renda e que provavelmente com ganho de capital eu vou aumentar o meu patrimônio para gerar essa renda, né? Para gerar essa renda maior. Mas por que eu tenho que saber se o fundo é de tijolo ou se o fundo é de papel? A principal importância disso é que você saiba, onde está seu investimento, entenda bem onde aquele fundo está investindo e como você pode avaliar o cenário econômico, se vai afetar muito aquele fundo, e também saber que, tipo, ao ter fundos diferentes, por exemplo, os fundos de tijolo, ele pode investir em hotéis, pode investir em shoppings, pode investir em fazenda, pode investir em cemitério, pode investir em um monte de coisas que tenham um imóvel físico ali, para ele saber que existe. Já os fundos de papel, ele vai investir em dívidas. Então, eu quero saber se essa dívida que ele está comprando, dessa empresa, banco, que seja, tem um rating bom, se essa dívida traz uma chance de pagar e não de eu receber um calote lá do devedor, entendeu? Então, isso é importante na hora que eu for escolher o fundo, saber onde é que ele vai colocar esse dinheiro, porque eu estou investindo, o dinheiro é meu, eu tenho que saber. E outro fator é um fator que eu comendo muito no meu curso, o FIs, Um Caminho para a Liberdade Financeira, que é diversificação. Cara, você tem que diversificar. A melhor coisa que você pode fazer, né? O Nicolás Nazim Taleb fala que a diversificação é o último dos almoços grátis, porque ela vai lhe trazer maior chance de retorno com menor chance de perda, né? Ou seja, ela aumenta o seu retorno e diminui o seu risco, ao mesmo tempo que você está diversificando. Por isso é importante, pois eu sei que dentro da classe de ativos FIs, eu posso diversificar muito bem e não estar exposto a só um mercado. Quer um exemplo? Mercado de imóveis de laje corporativa, né? Que alugaria os imóveis para grandes escritórios de luxo e tudo mais. Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, dos lockdowns e tudo mais, esse setor sofreu muito. Se toda a sua carteira estava só nesse setor, você perdeu dinheiro. Não tem para onde correr. Você acaba perdendo capital, né? E também deixou de ganhar aluguel, porque se eles não estavam recebendo, eles não teriam como te pagar. E aí, uma parte ali, o todo de sua carteira estaria prejudicado. Agora, imagine que esses FIs de laje corporativa equivalessem só a 20% da sua carteira. Ou seja, você ainda ia ter os 8, 80% gerando renda para você. Enquanto você espera que esse setor retorne, né? Para não sair no prejuízo. Você pode também estar se perguntando o seguinte: ok, eu já entendi que é bom diversificar, que eu vou estar recebendo os aluguéis, mas eu ainda não sei se esses aluguéis serão suficientes para que eu me sustente. E aí vamos ter duas regras para saber isso. Primeiro, o que vai dizer se o aluguel é suficiente para que você se sustente, se torne livre financeiramente a partir dele, é que você defina quanto é que ele vai ser, ou seja, você tem que saber quanto ganhar. Você tem que partir dessa meta. Ok, quanto é que eu quero ganhar? Então, quanto é que supre meu padrão de vida? A partir disso, você sabe aqui qual a rentabilidade você precisa ter, né?
E o mais interessante é que uma boa carteira de FIs vai gerar de uma rentabilidade entre 0,8% ao mês e 1%, 1,2% ao mês, a depender ali do risco e da época, tá? Não é sempre. Então você já sabe, é uma regra de 3 que você vai fazer aí agora. Se eu preciso, digamos, de 3 mil por mês e eu recebo 1% de rentabilidade, quanto eu preciso para me tornar livre financeiramente? O melhor disso tudo é que você, ao fazer essa conta, irá notar que você não precisa ser milionário para ser livre financeiramente, caso você queira manter o seu padrão de vida. Claro que a gente sempre tem que botar uma coisa em mente, tá? Quando a gente chega a esse patamar de manter o padrão de vida, muitas vezes a gente acaba aumentando um pouco. Por um motivo simples. Nós não calculamos todas as nossas despesas do futuro. Se hoje você faz o seu planejamento pensando que somente em você, mas daqui a 10 anos você tem um filho, seus gastos aumentam. Se você faz o planejamento pensando em você e você fica mais velho e aumenta seus gastos com plano de saúde e com outras coisas, então você tem que ir ajustando isso com o passar do tempo. Só que aí nós temos uma vantagem. Os FIs sempre irão nos ajudar a conquistar isso por um motivo simples, ele atualiza a inflação. Então, esse patamar de saber o quanto precisa fica fácil, né? Porque ele vai colocar ali aquela rentabilidade para você, já atualizando a inflação. O que eu sempre digo é deixa uma pequena gordura, por exemplo. Se eu sei que eu quero 3 mil por mês, dá para me colocar como meta 3.500. Esses 500 eu vou continuar reaplicando, deixando lá, para que eu tenha ali uma possibilidade de ter margem, né? Desse dinheiro continuar a crescer mesmo depois de eu parar de aportar nele com tanta frequência. Então, antes de fazer esse vídeo, antes de fazer essa aula sobre FIs, eu fiz uma enquete, tanto no jornal que eu escrevo semanalmente, quanto em alguns vídeos aqui no YouTube, sobre quais eram as maiores dúvidas das pessoas sobre investimentos em FIs. Uma coisa me surpreendeu, muitas pessoas perguntaram sobre se é seguro investir em FIs. Então, sim, é seguro. Um FI ele não pode passar a ser negociado em bolsa sem que tenha ali uma permissão da CVM, da Anbima, da própria B3. Tem muita gente que fica de olho ali, né, sobre em cima dos FIs. E aí tem algumas práticas que você pode utilizar para que você tenha um porto seguro, né? Tenha uma segurança maior. Que é, por exemplo, quando você escolher um FI, escolha um que o gestor seja diferente do administrador, porque aí você faz que um fiscalize o outro. Isso é uma aula inteira do curso, mas eu vou falar rapidinho aqui sobre como isso pode ser diferente. Imagina que o gestor é aquele que vai escolher em quais ativos vai ser negociado ou não no curso, né? No fundo. E o administrador é aquele que tem o dinheiro e vai dizer, tá, beleza, você disse que aí é você que diz, mas eu fiscalizo tudo que você faz, então quero saber a taxa, quero saber tudo. Então, se o gestor e o administrador for a mesma empresa, muitas vezes pode ter conflito de interesse. Aí é uma prática que eu dou essa dica a vocês. Sempre que for escolher, não escolha um FI em que o gestor e o administrador sejam a mesma empresa. Isso vai aumentar muito a sua segurança. E sempre dá uma olhada ali em alguns outros pormenores, né? Tipo, eu quero, olha a lâmina do fundo, o prospecto, quais são os imóveis desse fundo, se for um fundo de tijolo, né? Saiba onde você está investindo, isso é importantíssimo. A segunda pergunta que mais apareceu, por incrível que pareça, é qual a rentabilidade? Isso aqui é engraçado, porque os FIs eles são uma coisa ali de renda variável, então você não sabe necessariamente a rentabilidade dele de antemão. Mas uma carteira diversificada de FIs vai lhe render de aluguéis, tá? Não necessariamente ali da própria valorização da cota, mas de aluguéis entre 0,8 e 1,2.
mas a média ali de escolhas que eu vi no mercado acaba gerando 0,5. Só depois de muito estudo eu consegui desenvolver um modelo que deu essa puxadinha para cima, né? Mas mesmo assim, 0,5 já não está ruim, mas 0,8, 1, 1,2 é bem melhor. E quanto começar, né? Com quanto começar? Isso aqui foi muito perguntado. Como eu disse anteriormente, antes precisávamos de R$ 1.000 para começar. Por mais que a cota não fosse R$ 1.000, tá? Era o mínimo para você começar e depois você podia ir comprando as cotas. Hoje em dia, assim, tem bons fundos, né, muito negociados a partir de R$ 10 a cota. Então, se você tem R$ 10, tem R$ 100, pode investir R$ 100 por mês, vale completamente a pena. Porque aí você vai, né, criando patrimônio. Com R$ 100 pode demorar um pouco? Pode, mas vai demorar menos do que nunca começar, né? Se a gente parar para pensar assim, é muito melhor que você comece com o que você tem, depois aquilo vai gerando renda e vai lhe ajudando, né? Se você escolher o método certo, você já consegue escolher bons FIs sem estar se preocupando tanto ali com receber pouco, né? Ou até escolher FIs que não vão pagar, porque você tem no método, você escolhe isso mais tranquilo. E é basicamente isso que você pode pensar aí sobre como começar a investir em um FI. Se é possível, é possível se sustentar financeiramente, com certeza. Porque o que é que acontece? Se você sabe quanto de renda você precisa, né? Tipo, isso começa primeiro com o exercício pessoal. Quanto eu preciso de renda realmente para viver? E não é para viver com o mínimo, não. Para viver bem, né? Para viver confortavelmente bem, para não lhe faltar nada. Quanto você precisa de renda? Faça essa conta. Quanto você, além de precisar de renda, quanto você precisa juntar para que passivamente, com um bom método, né, ele lhe dê essa rentabilidade. E aí você chega à sua resposta e vai ver que não só é possível, como é mais fácil do que parece. Isso é uma dica que eu dou para não se desesperar. Às vezes a gente pensa, tá, quem vive de FIs é porque tem muitos milhões na conta. Depende. Será que a renda que essa pessoa precisa necessitaria de muitos milhões na conta ou não? Né? Eu conheço muita gente que hoje está livre financeiramente e não são milionários. Então, pensa por esse lado que deve ser muito interessante até para que você comece daquele primeiro passo. Conquistar 1 milhão é até mais fácil assim, porque depois que você tem renda, se você não parou de trabalhar, você continua e consegue o 1 milhão tranquilamente. Uma outra pergunta que apareceu muito: pagam os aluguéis? Se não acontece nada de muito ruim no mercado em si, como aconteceu com os fundos de laje corporativas que eu falei anteriormente, o pagamento de aluguel é mensal. E aí cada fundo vai pagar em um dia específico. Aí você vai ver a agenda do seu dia, do seu fundo. Né? Eu tenho fundos que pagam dia 8 e fundos que pagam dia 15. Então, mas normalmente é entre a primeira e a segunda semana. Tem um ou outro que é no final do mês que paga, mas de qualquer jeito é mensal. Se você até diversificar bem, você tem renda caindo na sua conta, né, na sua conta corrente por semana. Você pega um fundo que paga no dia 7, 8, na primeira semana, um outro que paga na segunda e por aí vai. É bem mais tranquilo. Então, já falamos bastante da teoria, você já sabe o que é um fundo de investimento imobiliário, quais são os tipos e também como ganhar com esses fundos de investimento imobiliário. Então, que tal agora passarmos para a prática? Como eu quero que esse conhecimento fique bem marcado para você e que você consiga aplicá-lo corretamente, eu separei esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte é a parte teórica, onde eu passei esses conhecimentos. Na próxima parte, eu irei te mostrar corretamente como você vai investir de maneira prática e simples em um FI e começar o seu caminho para a sua liberdade financeira. Para acessar a segunda parte, o link já está na descrição. Para que você não fique aí perdido procurando, já está aqui na descrição. Te espero na segunda parte, onde a gente vai se aprofundar ainda mais nesse assunto.
Gostou desse vídeo? Então considere se inscrever no canal, que isso ajuda muito o canal a crescer e também vai lhe ajudar a não perder nenhum conteúdo novo quando trouxermos. Lembra de deixar o like e de compartilhar com todos que precisam saber desse conhecimento. Vamos transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais forte no que se trata de conhecimento de finanças. Nos vemos no próximo vídeo, que lembrando, está aqui na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.